Entre 1932 e 1933, no coração da então União Soviética, milhões de pessoas morreram de fome em uma das mais brutais tragédias do século XX, o Holodomor, a grande fome que devastou a Ucrânia. Longe de ser uma catástrofe natural, o episódio foi resultado direto de decisões políticas deliberadas, tomadas pelo regime comunista de Joseph Stalin no contexto da coletivização forçada da agricultura e da repressão sistemática ao campesinato ucraniano. Trata-se de um evento histórico documentado, estudado por historiadores sérios e reconhecido por diversos países como um genocídio por fome induzida. O Holodomor não foi apenas uma falha administrativa ou um erro de planejamento econômico, como tentam sustentar apologistas do socialismo real. Ele representa a aplicação extrema de uma doutrina ideológica que subordinou a vida humana aos dogmas do Estado totalitário, tratando populações inteiras como obstáculos descartáveis ao projeto revolucionário. A fome foi usada como arma política, o silêncio foi imposto pela censura, e a verdade foi soterrada por décadas de propaganda soviética. Compreender o Holodomor é fundamental para qualquer análise honesta sobre os efeitos concretos do comunismo no poder. Não se trata de retórica, mas de fatos históricos amplamente registrados: requisições forçadas de grãos, bloqueio de fronteiras internas, criminalização da busca por alimentos e repressão violenta contra quem resistia. Ignorar ou relativizar esse episódio é, na prática, colaborar com o apagamento das vítimas. Se você busca entender como ideias políticas podem se transformar em instrumentos de morte em escala industrial, este conteúdo é para você. Acompanhe esta análise até o fim, compartilhe, questione narrativas romantizadas e participe do debate com base em fatos, não em slogans ideológicos. Para compreender o Holodomor, é indispensável situá-lo no contexto da consolidação do poder soviético, sob Joseph Stalin. No final da década de 1920, a União Soviética iniciou um processo radical de coletivização forçada da agricultura, pilar central do projeto comunista. A propriedade privada rural foi praticamente abolida e milhões de camponeses foram obrigados a integrar fazendas coletivas controladas pelo Estado. Na Ucrânia, região historicamente agrícola, fértil e com forte identidade nacional, essa política encontrou resistência significativa. O campesinato ucraniano, especialmente os chamados kulaks, termo usado de forma ampla e ideológica para rotular qualquer agricultor, minimamente próspero ou independente, passou a ser tratado como inimigo de classe. A resistência à coletivização não era apenas econômica, mas também cultural e política. A Ucrânia possuía tradição de autonomia, língua própria e movimentos nacionalistas, o que despertava profunda desconfiança em Moscou. Para o regime stalinista, controlar a produção de alimentos significava também controlar a população. Entre 1931 e 1932, o Estado soviético impôs metas irreais de entrega de grãos, mesmo diante de colheitas insuficientes. Quando essas metas não eram cumpridas, as autoridades reagiam com punições severas, confisco total de alimentos, sementes, animais e qualquer meio de subsistência. Vilarejos inteiros foram colocados em listas negras, privados de comércio, suprimentos e ajuda externa. Não se tratava de ignorância, mas de coerção consciente. A ideologia comunista, ao concentrar todos os meios de produção nas mãos do Estado, eliminou qualquer mecanismo de correção espontânea. Não havia mercado, não havia autonomia local, não havia liberdade para reagir à escassez. A fome avançava enquanto os armazéns estatais exportavam grãos para o exterior, com esse objetivo de financiar a industrialização soviética. A vida humana tornou-se variável secundária diante do plano quinquenal. Esse contexto desmonta a narrativa de tragédia inevitável. O Holodomor foi gestado por escolhas políticas, sustentadas por uma visão ideológica que aceitava o sofrimento em massa como preço legítimo da transformação social. A fome que assolou a Ucrânia entre 1932 e 1933 não foi um efeito colateral imprevisto, mas o resultado de mecanismos estatais cuidadosamente aplicados. Documentos soviéticos, atas do Partido Comunista e ordens
administrativas demonstram que o regime tinha pleno conhecimento da escassez alimentar e, ainda assim, optou por intensificá-la. O Holodomor foi, na prática, uma política pública de coerção em larga escala. Um dos instrumentos centrais foi o confisco sistemático de alimentos. Brigadas do partido, acompanhadas por forças de segurança, invadiam casas camponesas para recolher grãos, batatas, legumes, carne e até utensílios domésticos que pudessem ser trocados por comida. Não se tratava apenas de excedentes. O Estado confiscava, inclusive, sementes destinadas ao plantio seguinte, garantindo não apenas a fome imediata, mas a continuidade da escassez. Outro mecanismo decisivo foi a restrição deliberada da mobilidade. Em 1932, o regime instituiu passaportes internos e bloqueios militares para impedir que camponeses famintos deixassem a Ucrânia em busca de alimentos. Estações de trem eram vigiadas, estradas fechadas e milhares de pessoas foram presas ou devolvidas a forças aldeias condenadas à inanição. A fome, assim, foi territorialmente confinada, o que reforça seu caráter intencional. Paralelamente, o Estado soviético criminalizou a sobrevivência. Leis draconianas puniam com prisão ou execução quem fosse flagrado, recolhendo espigas caídas nos campos coletivos, prática conhecida como Lei das 5 Espigas. Crianças, idosos e mulheres foram condenados por tentar obter migalhas para não morrer. A legalidade foi transformada em instrumento de morte. Enquanto isso, a propaganda oficial negava a existência da fome. Jornalistas estrangeiros simpáticos ao regime ajudaram a difundir a versão de que tudo não passava de exagero ou propaganda antissoviética. A censura interna silenciou médicos, professores e funcionários locais que tentavam alertar sobre o colapso humanitário. O Estado controlava não apenas o pão, mas também a narrativa. Esses mecanismos evidenciam que o Holodomor não foi fruto do acaso, da seca ou de incompetência administrativa. Foi uma operação política sustentada por leis, forças de segurança e propaganda. Um exemplo extremo de como o poder totalitário pode transformar a fome em arma. As estimativas sobre o número de vítimas do Holodomor variam, mas historiadores sérios convergem para um dado incontornável. Milhões de pessoas morreram. As pesquisas mais aceitas indicam entre 3 e 5 milhões de mortos apenas na Ucrânia, com algumas estimativas mais amplas, ultrapassando 7 milhões quando se consideram regiões afetadas por políticas semelhantes. A dificuldade de precisão decorre em grande parte da destruição de registros e da falsificação deliberada de dados pelo regime soviético. O impacto humano foi devastador e profundo. Aldeias inteiras desapareceram do mapa demográfico. Relatos de sobreviventes descrevem corpos abandonados nas ruas, crianças órfãs vagando sem destino e famílias inteiras dizimadas em poucas semanas. A fome extrema levou a colapsos físicos e psicológicos, com registros de doenças associadas à desnutrição severa, edemas generalizados e morte lenta por inanição. Não se tratava de escassez pontual, mas de aniquilação progressiva. Há também documentação histórica de canibalismo por desespero, um dos indicadores mais extremos de colapso social. O próprio Estado soviético registrou tais ocorrências em relatórios internos, não para socorrer a população, mas para reforçar a repressão. Quando uma sociedade chega a esse nível, não estamos diante de um acidente histórico, mas de uma ruptura moral imposta por políticas deliberadas. O trauma coletivo deixado pelo Holodomor ultrapassa a contabilidade dos mortos. Ele afetou a estrutura familiar, destruiu tradições culturais rurais e rompeu a transmissão intergeracional de identidade. A Ucrânia perdeu não apenas milhões de vidas, mas parte significativa de sua base camponesa, que sustentava sua economia, sua cultura e sua autonomia social. O silêncio forçado agravou ainda mais a dor, pois o luto foi proibido. É fundamental compreender que esses números não representam abstrações estatísticas. Cada cifra corresponde a uma vida interrompida por decisões políticas tomadas à distância. Em gabinetes ideológicos, por líderes que jamais enfrentaram a fome que impuseram. O Holodomor evidencia o abismo entre a retórica igualitária do comunismo e seus resultados concretos quando aplicado, sem freios institucionais.
o respeito à dignidade humana. Além de produzir a fome, o regime soviético empenhou-se sistematicamente em ocultá-la. A negação do Holodomor foi parte integrante da política estatal, tão relevante quanto o confisco de alimentos ou o bloqueio de fronteiras. Admitir a tragédia significaria reconhecer o fracasso moral e estrutural do modelo comunista aplicado à força. Por isso, a verdade foi tratada como inimiga do Estado. Internamente, a censura foi absoluta. A palavra fome foi banida de documentos oficiais, jornais e discursos públicos. Estatísticas demográficas foram manipuladas, registros de óbitos adulterados e médicos pressionados a atribuir as mortes a causas genéricas. Funcionários locais que tentavam relatar a gravidade da situação eram acusados de sabotagem, nacionalismo burguês ou traição ao partido. O medo garantiu o silêncio. No plano internacional, a União Soviética mobilizou uma máquina de propaganda altamente eficiente. Correspondentes estrangeiros tinham seus deslocamentos controlados e eram conduzidos a regiões previamente preparadas para encenações de normalidade. Alguns jornalistas e intelectuais ocidentais, motivados por simpatia ideológica ou oportunismo, colaboraram ativamente com a narrativa oficial, minimizando ou negando a fome em artigos e livros amplamente divulgados no Ocidente. Enquanto milhões morriam, o Estado soviético continuava a exportar grãos, projetando ao mundo a imagem de uma economia em ascensão. Países e empresas estrangeiras negociavam com Moscou sem questionar a origem desses alimentos. O sofrimento ucraniano foi sacrificado também no altar da conveniência diplomática e do entusiasmo ideológico de setores da esquerda internacional, que preferiram fechar os olhos à realidade. A negação do Holodomor não terminou em 1933. Durante décadas, arquivos permaneceram fechados, e qualquer menção ao episódio era tratada como propaganda anticomunista. Apenas com a dissolução da União Soviética, nos anos 1990, documentos vieram à tona, permitindo uma reconstrução mais precisa dos fatos. Ainda assim, até hoje, há tentativas de relativização e revisionismo. Esse esforço prolongado de apagamento histórico revela um padrão recorrente. Regimes totalitários não apenas produzem tragédias, mas também trabalham ativamente para destruir a memória de suas vítimas. O Holodomor não foi apenas uma fome imposta, foi uma verdade sufocada. A classificação do Holodomor como genocídio é um dos pontos centrais do debate histórico, jurídico e político contemporâneo. De acordo com a Convenção da ONU para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, genocídio envolve atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. À luz dessa definição, um número crescente de historiadores, juristas e estados considera que o Holodomor se enquadra plenamente nesse conceito. Os argumentos são robustos. A fome foi geograficamente concentrada na Ucrânia e em regiões de forte identidade ucraniana. As políticas mais severas, como listas negras, bloqueios de mobilidade e confisco total de alimentos, foram aplicadas de forma desproporcional a essas áreas. Além disso, o regime soviético simultaneamente reprimiu a elite cultural e intelectual ucraniana, atacando a língua, a igreja e o nacionalismo local. O objetivo não era apenas extrair grãos, mas quebrar a espinha dorsal de uma nação percebida como potencialmente dissidente. Diversos países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Polônia e o próprio Parlamento Europeu, reconheceram oficialmente o Holodomor como genocídio. Esse reconhecimento não é simbólico. Ele representa uma afirmação moral e política contra a impunidade histórica de regimes totalitários. Ao mesmo tempo, a Federação Russa, herdeira legal da União Soviética, rejeita essa classificação, insistindo na narrativa de que a fome foi uma tragédia comum a várias regiões soviéticas, causada por fatores econômicos e climáticos. Essa negativa, contudo, ignora o elemento da intenção amplamente documentado. O Estado sabia da fome, tinha capacidade de mitigá-la e escolheu não fazê-lo. Pior, puniu quem tentou escapar dela. Em termos jurídicos, a omissão deliberada, quando acompanhada de coerção ativa, constitui forma de ação criminosa. O Holodomor expõe, assim, os limites da defesa ideológica
diante das evidências históricas. O debate sobre genocídio não é apenas acadêmico. Ele define como sociedades lidam com o passado, como honram as vítimas e como previnem a repetição de crimes semelhantes. Negar o caráter genocida do Holodomor é, em última instância, relativizar a responsabilidade do poder político quando este decide quem deve viver e quem pode morrer. O Holodomor não deve ser analisado como um evento isolado ou uma anomalia histórica, mas como parte de um padrão recorrente observado em regimes comunistas ao longo do século XX. Sempre que o Estado concentrou poder absoluto sobre a economia, a informação e a mobilidade humana, os resultados foram semelhantes: escassez, repressão e desumanização em massa. A Ucrânia foi um dos casos mais extremos, mas não o único. Do ponto de vista geopolítico, o controle dos alimentos revelou-se uma ferramenta estratégica de dominação. Ao monopolizar a produção e a distribuição de comida, o regime soviético eliminou qualquer autonomia local e transformou a subsistência em instrumento de submissão política. Esse método seria replicado, com variações, em outros contextos comunistas, onde o Estado passou a decidir não apenas o que se produz, mas quem tem direito a consumir. O Holodomor também demonstra como a ideologia pode substituir a realidade. Quando dados empíricos entram em conflito com o dogma, regimes totalitários não revisam suas premissas. Eliminam o problema. A fome, nesse sentido, não foi um sinal de fracasso a ser corrigido, mas uma consequência aceita, desde que servisse aos objetivos do poder central. A lógica revolucionária justificou o sacrifício de milhões em nome de um futuro abstrato que jamais chegou. Há ainda uma lição fundamental para o mundo contemporâneo. A tendência de setores intelectuais e políticos de relativizar crimes históricos quando cometidos por regimes ideologicamente simpáticos. O Holodomor expõe o risco moral desse comportamento. A indulgência retórica, o silêncio conveniente e o contextualismo seletivo funcionam como extensões tardias da própria violência, pois negam às vítimas o reconhecimento devido. Em termos estratégicos, a tragédia ucraniana reforça a importância de instituições descentralizadas, propriedade privada, liberdade de imprensa e freios ao poder estatal. Onde essas garantias são destruídas, a sociedade fica vulnerável a decisões arbitrárias que podem rapidamente escalar para catástrofes humanitárias. O Holodomor é um alerta histórico contra a concentração absoluta de poder sob qualquer pretexto ideológico. Compreender essas lições não é exercício de nostalgia ou revanchismo, mas de responsabilidade política. Ignorá-las é abrir espaço para que velhos erros sejam reapresentados com nova embalagem retórica. O Holodomor permanece como uma das mais contundentes provas históricas de que ideologias não matam por acidente, mas por coerência interna, quando transformadas em poder absoluto. A fome que dizimou milhões de ucranianos não foi fruto do azar, da seca ou de um contexto inevitável, mas de escolhas políticas conscientes, sustentadas por um Estado que se arrogou o direito de reorganizar a sociedade à força, ignorando limites morais, jurídicos e humanos. Ao longo desta análise, ficou evidente que o regime soviético não apenas falhou em proteger sua população, mas atuou ativamente para submetê-la, punindo a sobrevivência, negando a realidade e apagando a memória das vítimas. O Holodomor desmascara, de forma definitiva, a distância abissal entre a retórica igualitária do comunismo e seus efeitos concretos quando aplicados sem freios, institucionais e sem respeito à vida individual. Recordar o Holodomor não é um exercício de hostilidade ideológica gratuita, mas um dever histórico e ético. Sociedades que esquecem ou relativizam crimes do passado tendem a repeti-los, sob novas justificativas. A memória das vítimas exige rigor intelectual, honestidade factual e coragem. Moral para confrontar narrativas que ainda hoje tentam suavizar ou negar essa tragédia. Diante disso, deixo duas perguntas essenciais para a reflexão. Até que ponto ideias políticas devem ser responsabilizadas pelos resultados humanos que produzem, quando aplicadas pelo Estado? Quantas tragédias históricas ainda são relativizadas porque confrontam crenças ideológicas confortáveis? Agradeço sua atenção
e o compromisso com uma análise baseada em fatos, evidências e responsabilidade histórica. Que o estudo do passado sirva não para alimentar ilusões, mas para fortalecer o discernimento crítico diante das promessas políticas do presente. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima.